Olá, me chamo Bergson. E eu e minha equipe vamos falar sobre um experimento realizado em labo, a saber, viscosímetro de Stokes. Minha equipe é composta por mim, Luciano e Wesley. Pode passar. Vou começar com uma introdução. No dia 18 de agosto de 2022, no laboratório de hidráulica do IFAL, Campus Maceió, foi realizado sob a supervisão da professora mestra Tainara Ramos da Rocha Lins, de Brito Rodrigues, e apoio do técnico de laboratório Sheldon Cristiano Souza da Silva, o experimento do viscosímetro de Stokes. Realizamos o experimento em laboratório a fim de se determinar as viscosidades dinâmica e cinemática de dois fluidos, exemplificando-os talco gel e óleo de cozinha. Além disso, para adquirirmos uma confiabilidade em nossas medidas, efetuamos o experimento 10 vezes. Pode passar, Luciano. Fundamentação teórica. Esta figura representa o viscosímetro de Stokes baixo, multicronômetro digital, 5 sensores e 2 tubos. Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre queda em um meio viscoso, lei de Stokes, forças atuantes em um corpo em queda em um meio viscoso, força de empuxo, força de arrasto, número de Reynolds, viscosidade absoluta, ou seja, a viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, determinação da velocidade terminal da esfera em um líquido, viscosímetro de Stokes, etc. A lei de Stokes refere-se à força de fricção experimentada por objetos esféricos que se movem no seio de um fluido viscoso. No regime laminar de números de Reynolds de valores baixos, foi derivada em 1851 por George Gabriel Stokes, depois de resolver um caso particular das equações de Navier-Stokes. De maneira geral, a lei de Stokes é válida para o movimento de partículas esféricas pequenas movendo-se a velocidades baixas. Fundamentação teórica complementar. O viscosímetro de Stokes é um equipamento capaz de calcular a viscosidade de um fluido a partir de um experimento com uma esfera de massa e dimensões previamente determinadas, que cai em queda livre, ou seja, ela é deixada e não é arremessada no interior de um recipiente contendo o fluido estudado. A este fenômeno são atribuídos os estudos desenvolvidos por Bassin, Bolsines e Hausen-Heisen, iniciais BBO 1959, cuja dedução da equação final da viscosidade dinâmica ou absoluta deve vir demonstrada no relatório de prática. Tal equação é advinda do balanço de forças para a esfera quando a mesma atinge a velocidade constante de queda, ou seja, aceleração nula. E aqui apresentamos a equação 1, que é a equação da viscosidade dinâmica, que no SI é quilograma vezes metro elevado a menos 1, vezes segundo elevado a menos 1. O K é o fator de correção de Ladenburg, que é adimensional. G é a aceleração da gravidade, no SI, metro por segundo a menos 2.
O R é o raio da esfera, dado em metros. O ρ é a massa específica da esfera, que é dada em quilograma vezes metro a menos 3. E o ρf é a massa específica do fluido, que é dada em quilograma vezes metro elevado a menos 3. E o V é apóstrofo L, velocidade real de deslocamento da esfera, dado em metro por segundo. Então, a engenharia civil é uma ciência aplicada. E como engenheiros, nosso âmbito é utilizar e aplicar as equações desenvolvidas por estudiosos nos diferentes ramos da engenharia civil para a então resolução de problemas. E uma outra equação que vamos utilizar é a da viscosidade cinemática, que é dada pela letra grega ni, que é a razão entre a viscosidade absoluta ou dinâmica e a massa específica. No SI é o metro ao quadrado sobre segundo. E a sua fórmula é ni, que é igual a viscosidade absoluta sobre massa específica, que é o ρ. Passo a palavra para o Wesley. Meu nome é Wesley, eu vou falar sobre os objetivos e a fundamentação teórica. Concatenando-se com a introdução, nossa meta é determinar as viscosidades dinâmica e cinemática de nossos objetos de estudo, a saber, os fluidos talco, gel e óleo de cozinha. Pode passar. Dos equipamentos utilizados, nós temos a bancada de suporte do viscosímetro, dois tubos de vidro com fundo fechado, ponteira magnética, duas esferas metálicas, balança digital com precisão de 4 casas decimais, paquímetro, dois piquinômetros de 250 mililitros cada e o termômetro digital. Pode passar. E como funciona o experimento? Inicialmente pesamos o piquinômetro, descontamos sua massa, então pesamos o fluido e determinamos a massa específica, que é a razão entre o volume e a massa do fluido. Em seguida, também pesamos as esferas e medimos com o auxílio do paquímetro. E com o uso do termômetro digital, verificamos a temperatura do fluido. A seguir, preenchemos um tubo com fundo fechado com fluido. Nós conseguimos fazer simultaneamente com os dois fluidos, por possuirmos dois tubos com fundo fechado. Neste experimento foi utilizado o óleo de cozinha a 26,5 graus Celsius e o talco gel a 26 graus Celsius. Os tubos são preenchidos com os fluidos e então as esferas são soltas do topo do tubo, onde há uma região de aproximadamente 40 centímetros de deslocamento da esfera, que são marcadas com fita. Conseguimos determinar sua velocidade e esse procedimento é repetido 10 vezes para cada fluido, a fim de se obter a média. Pronto, meu nome é Luciano e agora vamos analisar os resultados e fazer as discussões. Como dito anteriormente, nossos objetivos são determinar a viscosidade dinâmica e cinemática do talco gel e do óleo de cozinha. A seguir, mostraremos os cálculos desenvolvidos e faremos algumas explicações. A fórmula que nos foi dada no próprio relatório é essa que o Bergson já comentou, que é o Mi. E como o Wesley também comentou, fomos pegando algumas informações. E essas informações, olhando, vão dando base para achar outras informações sobre o experimento. Começamos determinando que a gravidade usada vai ser 9,81. O raio das duas esferas foi o mesmo, que foi. é, Pegamos o diâmetro das duas bolinhas, que é 1,27 centímetros, dividimos por 2 e achamos o raio, que é 0,64 centímetros. Logo de início, já vamos passar tudo para metros, né? As casas de comprimento. Aí, no caso,
ficaria, como é de centímetros para metros, basta multiplicar por 10 a menos 2. Achando o raio, nós já podemos achar o volume da esfera, que é dado por 4 dividido por 3 vezes π, onde adotamos o π sendo 3,14, vezes o raio ao cubo, né? Aí encontramos o nosso volume de 1,09 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. A outra informação é o da massa. A massa da esfera 1 deu 8,32 gramas, e sendo a esfera que vai ser usada no óleo, já transformando para quilogramas, multiplicamos por 10 a menos 3. A massa da esfera 2 deu um pouco menos do que a da esfera 1 e vai ser usada no talco gel, deu 8,31. Também usando a multiplicação por 10 a menos 3, transformamos em quilos. Ou seja, já dá para ver que estamos usando o quilo e o metro. Aí achamos o ρ. O ρ da esfera 1, ou seja, o peso, a massa específica da esfera 1, ela é obtida pegando a massa da esfera 1 e dividindo pelo seu volume. Encontramos o valor de 7,63 vezes 10 a terceira, ou seja, em 1 metro cúbico desse material da esfera 1, teremos um pouco mais, teremos 7 toneladas e 600, né? Em média. E o ρ2 da esfera 2 deu bem próximo, né? Ela tinha uma massa um pouco menor e foi dividida pelo mesmo volume, as duas esferas tinham o mesmo volume, e encontramos o valor de 7,62. Com isso, a gente já pode desenrolar ainda mais os cálculos, né? Pegamos a massa do óleo, que foi 224,17 gramas, transformando também para quilograma, ou seja, multiplicamos por 10 a menos 3. Pegamos também a massa do talco gel, que é 242,72 gramas, multiplicamos também por 10 a menos 3 para transformar de grama para quilogramas. Podemos agora fazer o volume dos fluidos, que foi o quê? Usamos um piquinômetro com auxílio do técnico do laboratório, Sheldon, e preenchemos aquele volume de 250 ml para podermos achar a massa do fluido. Então, ou seja, o volume dele vai ser 250 mililitros. Transformando mililitros para litros, basta multiplicar por 10 a menos 3. E agora vamos transformar de litros para metros cúbicos. Como 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, logo, se o metro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 a menos 1, só que 3 vezes. Então, vamos multiplicar novamente por 10 a menos 3, ficando o valor 250 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Logo em seguida, achamos o ρ do óleo, que é a massa específica. Fazendo os cálculos, chegamos ao valor de 0,90 vezes 10 a terceira, ou seja, 900 quilos por metros cúbicos. Isso faz bastante sentido, já que a água, que é uma referência bastante usual, ela pesa 1.000 quilos por metro cúbico, ou seja, o óleo tem que ser tem que pesar menos, já que a densidade dele é menor e ele flutua, né? Ele fica em cima da água. Isso já começa a fazer sentido. A do talco gel também, o ρ dele, fizemos os mesmos cálculos e encontramos um valor de 0,97, ou seja, vezes 10 a terceira, né? Ou seja, a cada metro cúbico teremos 970 quilos de talco gel. Por aí já conseguimos ver a densidade de um e do outro, né? Mas ambos mais leve do que a água, ou seja, os dois ficariam suspensos na água. Como já foi anotado, né, a temperatura do óleo no dia da experiência foi 26,5 graus Celsius, a temperatura do talco gel 26 graus Celsius, a altura do experimento foi de 40 centímetros, transformando de centímetros para metros, basta multiplicar por 10 a menos 2. Pegamos a informação também do tubo, que foi 2,85 centímetros, e multiplicamos ele por 10 a menos 2, já para transformar em
em metros, né? Embaixo fizemos a divisão também para achar o raio. 2,85 dividido por 2 dá 1,42 e multiplicando isso por 10 a menos 2, transformamos novamente de centímetros para metro. Ou seja, buscamos sempre isso, transformar tudo para quilogramas e metros. A próxima tabela foi a tabela que a gente conseguiu fazer dos lançamentos. Foi usado um programa do Windows de edição de vídeo para poder olhar o vídeo praticamente frame a frame. E conseguimos esse resultado, usamos a média, fizemos a média. Vamos adotar para o óleo a média de 0,43 segundos, ou seja, algo próximo de meio segundo, né? 430 milésimos segundo. O talco gel ficou em 0,56, como apresentado aí, que foram os tempos que adotamos. Fazemos a velocidade da esfera no óleo. Ou seja, quer pegar os 40 centímetros, que foi transformado em metro, e dividir pelo tempo que também já estava em segundo. Obtivemos a velocidade de 93,02, 10 a menos 2 metros por segundo. Ou seja, ele está próximo de 1 metro por segundo, né? No óleo. Ele ficou bem próximo. E a velocidade da esfera no talco, ela ficou em 71,43, né? Ou seja, por aí já conseguimos ver que a esfera no talco, ela já obteve uma velocidade menor do que no óleo, mostrando uma liberdade maior para atravessar esse fluido, no caso o óleo, né? Vamos agora falar sobre o fator Q, que é um fator de correção, K, né? Que é um fator de correção. Ele é dado por essa fórmula, e aí está avisando, né, que o R é o raio da esfera, o A é o raio do tubo e o B é a altura total do fluido no tubo. Fazendo os cálculos, né, que já estavam as informações tudo convertidas, né, ou seja, elas estavam alinhadas, chegamos ao resultado de um K igual a 2,18. Observando que ele acaba ficando sem unidade, porque estamos cortando o raio com o próprio raio, né? Fazendo uma razão entre raios, ou seja, 1 metro acaba se cortando e ela fica sem uma unidade. Usando o K que encontramos na fórmula, jogamos a fórmula naquela que veio no relatório, obtivemos um μ, ou seja, um teor de viscosidade para o óleo de 1,41. Já para o talco, obtivemos um μ de 1,81. Agora, fizemos também o cálculo para viscosidade dinâmica, dinâmica não, perdão, cinemática, pois a dinâmica ou absoluta foi anterior. Para o óleo, como o Bergson comentou, o Ni, né, que é esse símbolo, ele vai ser igual ao μ dividido pelo ρ do fluido. Ou seja, o Ni, que é a viscosidade cinemática do óleo, ela acabou dando um valor de 1,57 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado por segundo. Já o talco gel, ele obteve um Ni, que é a viscosidade cinemática, de 1,86 vezes 10 a menos 3. Mais uma vez, deixando evidente que o talco ele acaba tendo uma viscosidade maior do que o óleo. Agora eu passo para o Berg fazer a conclusão. Chegamos às conclusões, concatenando-se com a introdução, embasamento teórico, objetivos, procedimento experimental e após análises dos cálculos heurísticos, utilizando técnicas estatísticas e a aplicação da equação oriunda de BBO 1959, presente nos resultados e discussões, concluímos que o fluido talco-gel é mais viscoso do que o fluido óleo de cozinha. Esta confiabilidade nos foi dada após examinar as viscosidades dinâmicas, ou seja, o μ, de nossos fluidos, determinadas
em nossos cálculos. Ademais, o fato de o óleo de cozinha ter uma temperatura superior à do talco gel o torna menos viscoso. E através de nossas percepções empíricas e racionais. Por fim, a ciência experimental é embasada através de experimentos em laboratórios, por exemplo. E foi importante testemunharmos a aplicação da lei de Stokes no viscosímetro, pois o know-how é muito importante na vida acadêmica. Pode passar, Luciano. E estão aí algumas referências bibliográficas do nosso trabalho.